Hoje eu fiz um investimento no valor de R$5.000 em um determinado investimento de renda fixa e nesse vídeo eu vou mostrar o racional por que eu fiz esse investimento e por que eu não escolhi uma outra opção, por exemplo, né? Por que eu escolhi esse prazo, tudo isso eu vou mostrar nesse vídeo. E por que, na minha opinião, talvez esse seja o melhor investimento de renda fixa. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E indo direto ao ponto, né, eu fiz um investimento, como você pode ver aí, no banco da Ecoval em uma LCA IPCA+. Eu peguei uma taxa de 5,61% no prazo de um ano, 365 dias. E assim como o orçamento de uma casa é um jogo de soma zero, investir também é um jogo de soma zero. Como assim, Marco? Eu não entendi. De forma bem resumida, quando você faz um orçamento, que é você estabelecer ali um percentual de gasto, né, um valor total de gasto que você vai ter para cada área da sua vida, levando em conta que o seu orçamento tem que dar a soma total da sua renda, veja que você tem uma renda X, uma renda limitada, digamos assim, e gastar mais em uma área significaria gastar menos em outra, porque no fim das contas, o seu orçamento tem que dar igual à sua renda. Você até tem como se alavancar com dívidas e outras coisas, mas no geral, um orçamento é um jogo de soma zero. E investir também é um jogo de soma zero, porque optar por investir R$5.000 nessa LCA IPCA significa não investir R$5.000 em qualquer outro investimento. Por isso que é importante você entender o racional dessa decisão e por que fez sentido, na minha opinião. Então, já te mostrando os investimentos que estavam disponíveis, e dentre eles eu optei pela LCA IPCA+, nós tivemos algumas opções. Atreladas ao CDI, tinha uma LCA de 103% do CDI, que equivale a 14,06% ao ano. Lembrando que LCIs ou LCAs são isentas de imposto de renda e por isso são os melhores investimentos da renda fixa, porque normalmente o banco pode emitir esse investimento a um custo menor, então para ele é uma vantagem, só que esse dinheiro precisa obrigatoriamente ser destinado para o setor imobiliário ou para o setor do agronegócio, dependendo do investimento. Se for uma LCI para o setor imobiliário, se for uma LCA para o setor do agronegócio. Então tem essa restrição e por isso não é todo banco que emite esse tipo de investimento. Só que é vantagem para o banco fazer isso, e normalmente para você também, porque por ser isento de imposto de renda, o banco pode emitir a um custo menor e ainda assim você ter um investimento que rende mais do que um CDB, por exemplo. E no da Ecoval, todos esses investimentos têm investimento mínimo de R$1.000, então isso é uma vantagem, afinal não é um valor tão alto, mas também não é tão acessível quanto outros investimentos que eu já mostrei aqui no canal. Todos eles têm resgate somente no vencimento, e no caso dessa LCA de 103% do CDI, ela tem vencimento em 3 anos, que eu particularmente considero um prazo grande quando se trata de investir em renda fixa, principalmente em algo atrelado à Selic. E como nós vimos em anos anteriores, em 2021, por exemplo, chegou no patamar de 2%. Claro que isso seria muito improvável de acontecer, só que o ponto é que eu acredito que a taxa Selic vai abaixar nos próximos 3 anos, começando esse ano, talvez no meio para o final do ano. Então não faz sentido, na minha percepção, na minha opinião, investir por um prazo de 3 anos em título atrelado ao CDI. A mesma ideia seguiria para o próximo título, que é uma LCA de 102% do CDI que estava disponível também, que equivale a um rendimento de 13,92% ao ano e tem vencimento em 2 anos, que nesse caso eu ainda considero um prazo longo. E tinha também uma LCA de 100% do CDI para o prazo de 1 ano e meio e uma LCA de 97,5% do CDI para o prazo de 1 ano, que já é um prazo interessante, porém o rendimento eu acredito que não é tão interessante assim. Tinha também algumas LCAs pré-fixadas, tinha uma LCA pré-fixada de 13,40% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000, resgate somente no vencimento e vencimento em 3 anos. Essa seria uma excelente opção se não fosse pré-fixada, porque a desvantagem de um título pré-fixado é justamente ele ser pré-fixado, ou seja, em um cenário onde a inflação sobe, naturalmente você tem os juros subindo para conter essa inflação. Se os juros sobem, os novos títulos serão disponibilizados com taxas mais altas, e se você pré-fixou uma taxa, você não consegue aproveitar esse investimento, pelo menos não com o mesmo dinheiro investido no pré-fixado anterior. Então o investimento pré-fixado é bom apenas se
o cenário for de queda dos juros e estabilidade da economia, redução na inflação, etc. Já em um cenário contrário de instabilidade, como o que vemos atualmente, né, aumento de impostos, iminente inflação mais alta, não faz tanto sentido você investir em pré-fixados. Tinha também uma outra LCA pré-fixada de 12,80% ao ano, com vencimento em 1 ano e meio, e tinha também uma LCA pré-fixada de 12,60% ao ano, com vencimento em 1 ano. E como a taxa Selic atual é de 13,75%, eu não acho que faça sentido, pelo menos não nesse momento, pegar algum título pré-fixado que pague menos do que isso, né? Até porque se eu pegasse uma LCA atrelada ao CDI de 100% do CDI, eu estaria pelo menos no início agora, né, enquanto a taxa Selic se mantém em 13,75%, mantendo uma rentabilidade muito próxima disso, que seria de 13,65%, que já é mais do que essa pré-fixada. E com a vantagem de que, se a inflação subir, os juros tendem a subir, e com juros subindo, a taxa de CDI sobe também. Então você tem essa proteção no título atrelado ao CDI. Porém, olhando os títulos IPCA, a gente tem LCA IPCA mais 6,09%, com investimento mínimo de R$1.000, resgate somente no vencimento, e vencimento em 3 anos, que eu considero um prazo longo, mas sendo um título IPCA, não seria um investimento ruim, porque nesse caso, 6,09%, que é a taxa pré-fixada, seria uma garantia de ganho real. E veja que nesse caso, por ser uma LCA, você tem uma garantia de verdade, porque no CDB até existe um limite, né? Porque existe um imposto de renda que é cobrado ali no momento do resgate no CDB, e quanto maior é a inflação, maior é o imposto que você paga e menos é a sua rentabilidade real. Como assim, Marco? Não entendi. Imagina o seguinte, você tem uma inflação de 0% e uma taxa fixa de 10%. Nesse caso, se for um CDB, você vai ter um imposto que vai de 22,5% até 15%, depende do prazo, pegando ali dos 10% de rendimento, que deu um valor em reais. Se você teve um rendimento total de R$100 e você deixou por mais de 2 anos, o imposto seria de 15%, seu resultado seria de R$85 de lucro líquido, em uma situação onde a inflação foi 0%. Agora, em uma hipótese onde a inflação foi de 100%, você tem 100% de inflação mais 10% de taxa fixa, um total de 110%. O seu valor de rendimento em dinheiro pode ser um valor X. Nesse caso, se você tira dos 110% de rentabilidade total os 15% de imposto, veja que você vai estar tirando mais do que o seu rendimento real, que é os 10% da taxa fixa. No final das contas, você até teve um crescimento financeiro, só que a inflação foi maior do que o seu rendimento líquido. Então, um CDB IPCA não te protege independente do cenário. Já uma LCI ou LCA, por ser isenta de imposto de renda, essa taxa fixa te garante independente da situação que você terá um retorno positivo. Porque mesmo que a inflação suba muito, você tem esse 6,09% de rendimento líquido. Só que eu não investi para o prazo de 3 anos, porque, particularmente falando, eu acredito que eu teria um melhor retorno em um cenário de 3 anos em renda variável. Só que a gente também tinha aqui dentro do Ecoval uma LCA de IPCA mais 5,84% para o prazo de 2 anos, que ainda é uma taxa interessante, e eu peguei, na verdade, a LCA IPCA mais 5,61% para o prazo de 1 ano. E eu priorizei ela simplesmente por conta do prazo e não em si a rentabilidade. Afinal, se eu fosse olhar apenas para a rentabilidade, faria mais sentido a de 3 anos. E por que isso, né? Porque se a gente pega a inflação de janeiro, aparecendo aí o resultado exato da inflação de janeiro, a prévia de inflação de fevereiro, que é o IPCA 15, que saiu ali mais para o finalzinho de fevereiro, foi de 0,73%, bem mais do que as expectativas. E com a volta de vários impostos sobre combustíveis, energia, gás, esse tipo de coisa, você tende a ter um aumento nos preços dessas coisas, e não só dessas coisas, mas de tudo. Porque veja que se aumenta o combustível, por mais que não aumentasse o diesel, somente gasolina, muitas pessoas que vendem coisas, ou têm lojas, por exemplo, em bairros de menor poder aquisitivo, essas pessoas costumam buscar os produtos com os próprios veículos, que normalmente é a gasolina, ou então a álcool. E se você tem um aumento nesses combustíveis, naturalmente você tem um custo maior para essas pessoas. E na formação de preço de qualquer produto ou serviço, existe o imposto. Então esse imposto, no final das contas, quem paga é sempre o consumidor final. Por conta disso, eu acredito que nós teremos, pelo menos por algum tempo, uma inflação bem acima das expectativas. Então se a gente tiver, por exemplo, uma inflação de 0,7% ao mês, veja que com uma taxa de 5,61% pré-fixada no prazo de 12 meses, fazendo aqui uma conta de padaria, 5,61 dividido por 12
Nesse caso, a gente chega em um resultado de 0,46, quase 47% ao mês de taxa fixa. Não seria exatamente isso, porque no início o rendimento tende a ser menor e com o passar do tempo ele tende a ser maior, mas seria essa média de 0,46%. Se a gente soma isso ao 0,7% de inflação, a gente teria aqui, de forma líquida, já isenta de imposto, quase 1,2% ao mês, que é relativamente maior do que os outros investimentos de renda fixa estão pagando atualmente. Então, por esse motivo, eu escolhi, dentre as opções em pré-fixados, títulos atrelados ao CDI e atrelados ao IPCA, os títulos IPCA, porque olhando o cenário atual, eles parecem mais promissores. Agora, sobre a escolha de onde investir, eu investi no banco da Ecoval porque ele já é um dos bancos que eu utilizo para os meus investimentos, e esse tipo de investimento com essa taxa de rentabilidade não é encontrada tão facilmente. E normalmente, se você encontra, costuma ser em instituições com saúde financeira duvidosa. E eu particularmente não deixo meu dinheiro em instituições que eu não confio, instituições que registram prejuízos, instituições que estão mal das pernas ali financeiramente falando. Se você não sabe como analisar isso, eu mostrei recentemente em um vídeo, que eu vou estar deixando aqui em cima nos cards, aqui embaixo na descrição também. E aqui ainda tem um detalhe, né? O Banco da Ecoval tem um bônus de R$100 para novos clientes. Basta que você abra a sua conta com o meu link de indicação, se você quiser, né? Se você quiser aproveitar esses investimentos. Tem várias funcionalidades no aplicativo, é um aplicativo bem interessante, nunca deu problema para mim, tem uma segurança boa ali, né? Tem um escaneamento facial, então é uma conta bem segura. Então você abrindo conta com o meu código de indicação, clicando no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, basta que você invista R$10.000 ou mais em qualquer aplicação do Banco da Ecoval, qualquer investimento, pode ser em um investimento ou em vários investimentos, não faz diferença, desde que você acumule ali R$10.000 investidos e permaneça com esses R$10.000 investidos por pelo menos 90 dias. Depois dos 90 dias você recebe R$100 na sua conta. Então você vai estar pegando um dos, se não o melhor investimento de renda fixa, dependendo da taxa que você pegar, e ainda assim vai receber um bônus a mais de R$100. E isso é basicamente um incentivo para novos clientes, né? Não necessariamente você precisa abrir conta nele, mas é uma conta interessante, eu uso ele há bastante tempo, tem um bom valor investido nele. E comenta aqui embaixo se você já investiu em algum título IPCA+, e qual foi o seu resultado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.